Bom dia, boa tarde ou boa noite, prezados candidatos ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, CBMERG, concurso público para o quadro de oficiais combatentes, cadete BM, primeiro ano no curso de formação de oficiais. Prova de matemática, parte específica de matemática, numa correção comentada relativa ao ano de 2024. Aqui quem fala é o professor Mário Gerena, especialista em concursos públicos e aulas para o ensino médio e concursos públicos de um modo geral. Vamos à prova. Primeira questão, a questão 31, fala o seguinte. Considere a sequência de números naturais na qual o primeiro termo é 23 e cada termo a partir do segundo é 24 unidades maior do que o termo anterior a ele. O centésimo termo dessa sequência observa-se que trata-se de uma progressão aritmética, PA, mais conhecida como PA. Pois nós temos uma sequência de números naturais crescentes, no caso, quando adicionamos sempre o quê? 24 unidades ao valor anterior. E temos uma fórmula geral, do termo geral de uma PA. A fórmula diz o seguinte, AN igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Quem é a N? A N é o último termo, ou o termo geral dessa PA. Quem é o A100? O A100 vai ser o centésimo termo dessa sequência. Né? Onde A1 é o quê? A1 é o primeiro termo, equivale a quanto? 23, no caso. N é o número de termos envolvidos. No caso, temos 100 como número de termos. E R é chamado de razão. É a razão da PA, que no caso vale 24. Como é que fica a fórmula? A 100 é o centésimo termo, que é justamente a pergunta da questão. Usando a fórmula, temos a 100 igual ao primeiro termo, que é 23, mais 100 menos 1, que é n menos 1, vezes r. R é 24, vezes 24. Então, 23 mais 94 vezes 24 igual 23 mais 2.376. Então, somando, isso igual a quanto? 2.399. Então, a resposta certa, letra C, 2.399. Ok? Então, a aplicação do termo geral, da fórmula do termo geral de uma progressão aritmética, mais conhecida como PA. Vamos para a questão 32, ok? A questão 32 é uma questão clássica de divisão de polinômios. Então, quando dividimos o polinômio px, x2 mais 2 mais 23x mais 24 por x mais 1, o resto da divisão então está pedindo o resto. Muito cuidado com a pergunta em prova. Então, numa divisão de polinômios, nós vamos ter um dividendo, um divisor, um quociente e um resto. Dentro dessa divisão. Montamos a divisão com os polinômios e o primeiro termo que vai ficar no quociente é aquele termo cujo produto equivale ao primeiro termo do dividendo. Isto é, eu coloquei x ali no quociente como primeiro termo, por quê? Porque x vezes x dá x2. Mas só quando a gente joga para o lado esquerdo, para o outro lado, nós levamos com o sinal trocado. Então, o produto vai para o outro lado com o sinal trocado. X vezes x, x2, vai menos x2, x vezes 1, x vai para o outro lado, menos x. E efetuamos ali a adição ou subtração. No caso, o primeiro termo sempre vai anular, que é o objetivo de uma divisão de polinômios, e 23x menos x dá 22x. Repete o que sobrou. Sobrou o quê? Mais 24 do lado. E começamos tudo de novo, né? Então, o termo que vai entrar no quociente é mais 22. Por quê? Porque 22 vezes x vai dar quanto? Mais 22x. Vai para o outro lado, menos 22x. E mais 22 vezes 1 dá mais 22. Vai para o outro lado, menos 22. Sobrou o quê? 24 menos 22. O resto, no caso, é mais 2. Então, mais 24 menos 22 é mais 2. Resposta, letra C, 2. Cuidado que a pergunta é o resto da divisão, não é o quociente.
Ok? Vamos para a questão 33. Na questão 33, fala o seguinte. Considere a sigla CB-MERS. O número de anagramas dessa sigla, nos quais as letras CB ficam juntas nessa ordem, então, observa que está querendo que as letras CB fiquem sempre juntas, né? Fiquem sempre juntas nessa ordem. Então, vamos lá. Vamos montar os anagramas CB, ME, RJ. Mas eu quero que o CB fique sempre juntas. Então vamos lá, pelo princípio da contagem, vamos fixar lá o CB e colocar os outros espaços. Temos 4 espaços para serem preenchidos. Então, total de 5 posições, né, para a letra CB percorrer, para que elas fiquem sempre juntas no desenho. Logo, teremos 5 vezes 5, porque nós temos 5 posições para CB, né? Vezes o que sobrou. Sobrou o quê? 4 espaços. 4 espaços para letras diferentes em 4 lugares equivale a permutação de 4, P4. E permutação significa 4 fatorial. Então, P4 é igual a 4 fatorial. Então, dá 5 vezes 4 fatorial. Então, 5 vezes 4 fatorial é multiplicação em ordem decrescente. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, encontramos 5 vezes 24, que é igual a 120 anagramas. Então, cuidado que P4 é permutação de 4 letras diferentes em 4 lugares. E nesse caso ali vai dar 24 vezes 5, que são as posições relativas a CD, vai dar um total de 120. Resposta certa, letra B de bola, 120. Vamos para a questão 34. Na questão 34, considere o conjunto de 5 medidas a seguir. 5, 2, 3, x e 2, sendo x um número inteiro. Sabe-se que x é a mediana desse conjunto de medidas e que o conjunto tem moda única. Então, são as informações da questão. A média desse conjunto de medidas então está pedindo a média. Mas o que ele informa? Ele informa que x é um número inteiro, né? E equivale o quê? A mediana dessa sequência. O primeiro passo é colocar isso em ordem, né? Vamos colocar em ordem crescente? Vai ficar 2, 2, x, 3, 5. Mas por que o x ali no meio? Porque mediana ocupa sempre uma posição central. Nós temos ali valores, 5 valores, né? Número ímpar de valores, ela vai ficar sempre numa posição central. Então o x fica ali no meio. Então o x é a mediana. Ok? Agora, por que o x vale 2? Porque o problema, quer dizer, fala que é moda única. Modas é aquele valor que se repete na sequência. Então temos repetido ali o 2, 2. Para ser moda única tem que ser mais um 2. Então o x equivale a 2. Ok? Então ficou 2, 2, 2, 3, 5 a sequência. E está pedindo o quê? A média. Basta somar os valores e dividir por 5. Eu tenho 5 elementos, então 2 mais 2 mais 2 mais 3 mais 5 equivale a 14 dividido por 5. Isso vai dar 2,8, a resposta certa, letra A, 2,8. Ok? Então temos que colocar a sequência na ordem correta, né? E trabalhar com a mediana no caso, para descobrir a média no final. Tranquilo? Vamos para a questão 35. Questão 35. Tio Patinhas tem 11 moedas, algumas de ouro, as demais de prata. Cada moeda de ouro vale R$ 1.200 e cada moeda de prata vale R$ 400. E as 11 moedas de Tio Patinhas valem, ao todo, quanto? R$ 7.600. A diferença entre a quantidade de moedas de prata e a quantidade de moeda de ouro do Tio Patinhas é igual a quanto? Veja bem, ele está pedindo a diferença de moedas de prata relativa a moedas de ouro. Então nós temos que ter cuidado aí, que nós temos que montar um sistema para isso. Sabemos de cara que X é moeda de ouro, vamos chamar
moedas de ouro de X, vamos chamar moedas de prata de Y. Então, X mais Y igual a 11. E sabemos também que X igual a 1.200, cada moeda, né, de ouro, e Y igual a 400, cada moeda de prata. Isso? E as 11 moedas, valem 7.600. Logo, 1.200x mais 400y igual a quanto? 7.600. Montando as equações, temos o sistema de equação. X mais y igual a 11, 1.200x mais 400y igual a 7.600. Resolvendo esse sistema, basta tirar, cortar ali os dois últimos zeros de cada elemento componente da segunda equação, reduziu para 12x mais 4y igual a 76. Isso tudo se consegue dividir por 4 para melhorar ainda a segunda equação. Fica x mais y igual a 11 e 3x mais y igual a 19. Para resolver esse sistema de equações, temos que eliminar uma das variáveis, ou x ou y. Podemos escolher. Vamos escolher aqui o y, então vamos multiplicar por menos 1, a de baixo. Vai ficar x mais y igual a 11, menos 3x, menos y igual a menos 19. Troquei todo o sinal de baixo. Mas por que isso? Para poder eliminar o y ali. Ó. Mais y com menos y some, vai dar zero. Então sobra o quê? Sobrou x menos 3x, sobrou menos 2x igual a menos 8. 11 menos 19 é menos 8. O x não pode ser negativo, multiplica por menos 1, 2x igual a 8, x igual a 8 sobre 2, que é igual a 4. E se eu sei que x igual a 4, eu posso perfeitamente descobrir o valor de y. Né? Por quê? Eu escolho uma das equações ali e resolvo. Então, se x mais y igual a 11, então fica y vai ser 11 menos 4, porque x é 4, né? Que é igual a quanto? Que é igual a 7. Né? Então, nós temos ali 4 moedas de ouro para x e 7 moedas de prata para y. Mas a pergunta não é essa. A pergunta está pedindo a diferença da quantidade de moedas de prata, que no caso é 7, e a quantidade de moedas de ouro, que no caso é 4. Então, 7 menos 4 igual a 3. Resposta certa, letra C. C de casa. Ok? Ok? Tranquilo? Sim? Vamos passar para a questão 36. Temos aí, na questão 36, na questão clássica de circunferência, né, de equação da circunferência. Diz o seguinte, considere a circunferência de equação. Aí está te dando uma equação de uma circunferência qualquer. No caso, é x menos 4 elevado ao quadrado mais y mais 5 ao quadrado igual a 4. Então, trata-se de uma equação de uma circunferência, no plano cartesiano. O ponto pertencente a essa circunferência, que está mais próximo do eixo menos y, está pedindo qual desses pontos está mais próximo ao eixo menos y, na parte de baixo do y. Então, vamos fazer o seguinte, vamos primeiro lembrar a equação, né, a representação da equação reduzida da circunferência. A representação é a seguinte, x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a R2, sendo R o raio da circunferência. Ok? Mas dentro dessa representação, nós podemos afirmar que o centro dessa circunferência vai ser sempre o AB ali. Ó. C igual ao ponto AB, o ponto AB. Então, observa que lá está negativo, né, na equação. Né? Menos A e menos B lá na equação. Mas o centro é AB. Então, baseado nisso, o centro, nesse caso, olhando lá para a equação fornecida da circunferência, vamos ter como centro o ponto 4 menos 5. Mas por que 4 menos 5? Porque não é A e B? O A e B
né? O A e o B, no caso, o A ali é sempre um sinal trocado. E o B é sempre um sinal trocado. Então, o A vai ser, ao invés de eu pegar o menos 4, que faz parte da equação, eu pego apenas o 4. Ao invés de pegar o mais 5, eu pego o menos 5. Então, eu pego o AB com um sinal trocado. Vai gerar o centro da circunferência. Então, você olhando lá para cima da equação de circunferência, você identificando o A e o B, você vai pegar eles com um sinal trocado para formar o quê? O centro, o ponto que identifica o centro da circunferência. No caso, é 4 menos 5. Né? E o R ali, no caso, R quadrado vale 4. Se R quadrado vale 4, porque a equação é R2, então eu posso afirmar que R2 é igual a 4. Então eu posso afirmar que R puro, que me interessa, o raio, é a raiz quadrada de 4, que vale quanto? 2. Então o raio é 2. Então vamos montar o plano cartesiano para facilitar a visualização do ponto, né, que nós vamos procurar. O ponto pertencente a essa circunferência que está mais próximo ao eixo menos y é o... Se vocês fizerem o desenho do plano cartesiano, vocês vão encontrar ali o centro 4 menos 5, né? Fica ali embaixo, no y negativo, o centro 4 no ponto 4 menos 5, e você olhando para a sua esquerda, você vai verificar que o ponto que está tangenciando a circunferência é o ponto 2 menos 5. Está vendo ali? No lado esquerdo, 2 menos 5 passa a ser o ponto tangente à circunferência mais próximo de quê? Mais próximo do eixo menos y. Não é isso que ele está pedindo? Ele quer o ponto que pertencente à circunferência, porém o quê? Que seja mais próximo ao eixo menos y. Então, no caso, vai ser o ponto 2 menos 5. 2 menos 5. Ok? O raio é 2. Mas como é que você descobriu o 2 ali? Porque o raio da circunferência é 2. Então, se eu estou no 4, eu posso andar 2 para a esquerda, então o raio é 2. Então, vai dar o ponto 2 menos 5. A resposta certa, letra E. 2 menos 5. Resposta, letra E. Ok? Vamos para a questão 37. Na questão 37, fala o seguinte. Considere que uma dívida no cartão de crédito aumente 100% ao ano. Imagine que a dívida inicial seja de quanto? De R$1.000. Ao final de 5 anos, a dívida será de... Bom, dentro de juros compostos, trata-se de uma capitalização composta, né? Em 5 anos. E existe uma fórmula para isso. Montante, que vai ser gerado em 5 anos, é igual ao capital inicial vezes 1 mais a taxa percentual, elevado a quê? A N, o tempo. Né? N igual a tempo. Então, montante é M, capital, no caso, vale 1.000, é o C, a taxa é I na fórmula, 100% ao ano, foi dado ali 100% ao ano, e 100% ao ano é 100 sobre 100, percentual, que vale a 1. 100 dividido por 100 é 1. Né? É que existe taxa unitária e existe taxa percentual. Né? Então é 1, nós vamos trabalhar nessa fórmula, na taxa, vamos trabalhar com o número 1. E o tempo, 5 anos. É o N ali que vale a 5 anos. Então, dentro dessa capitalização composta, temos montante igual a 1.000, capital inicial, vezes 1 mais I, I no caso é 1, elevado a 5, N vale 5. 1.000 vezes 1 mais 1, 2, 2 a quinta é 32. Então, 1.000 vezes 32 aqui é igual a quanto? 32.000. É uma questão relativa a juros compostos, dentro de uma capitalização composta e envolvendo a fórmula do montante. Resposta certa, letra D de dado, 32.000. Ok? Vamos para a questão 38. Na questão 38, você tem o seguinte. Considere a equação 2x2 mais 7x mais 1 igual a zero.
Foi dada uma equação de segundo grau aí, tá vendo? Uma equação de segundo grau envolvendo coeficientes A, B e C. Então nós temos um termo que acompanha o x2, o B e o C. Mas o que foi dado nessa questão? Se A e B são as raízes da equação, eu já sei que A e B são raízes da equação. Pede-se o quê? O valor de 4A mais 4B mais 7AB. Nesse 7AB, você já está vendo que é um produto das raízes, né? E você, na frente ali, você tem um 4A mais um 4B, né? Gerando ali uma soma de A mais B, né? Mas com um coeficiente 4. Então, você não precisa ficar resolvendo essa equação do segundo grau através da fórmula de Bhaskara. Você acha lá o delta, depois aplica menos b, mais ou menos a raiz quadrada de b2, menos 4ac sobre 2a. Isso vai te dar um trabalho muito grande, porque essa questão foi criada justamente para verificar se o candidato sabe trabalhar com a fórmula de soma e produto. Lembrando a forma de soma e produto das raízes de uma equação do segundo grau completa. Então, lembrando, soma é a de A mais B, que no caso as raízes, é igual a menos B sobre A. Então, a soma das raízes é igual a menos B sobre A, e o produto das raízes é igual a C sobre A. Tá? No caso, eu estou botando raiz A e B aqui, porque o exercício, a questão propriamente dita, trabalha com raiz A e B. Tá? Então, a soma das raízes equivale a menos B sobre A, e o produto das raízes equivale a C sobre A. Fatorando a expressão algébrica fornecida, eu vejo logo que 4A mais 4B, eu posso colocar o 4 em evidência. Fatorando 4A mais 4B, eu encontro o quê? 4 que multiplica A mais B. Eu vou repetir o quê? O mais 7B. Tá? E também sei o seguinte, se a soma das raízes é menos B sobre A, eu posso chegar lá, olhar na equação e botar o quê? Menos B sobre A vai dar menos 7 sobre 2. Tá? Menos 7 sobre 2. E o produto é o quê? O produto é C sobre A. Então, vai dar 1 sobre 2. Então, já sei que a soma, o valor é menos 7 sobre 2. E o produto é 1 meio. É 1 sobre 2. Aplicando a fórmula de soma e produto ali apresentada. Então, eu posso colocar a evidência. Coloquei o 4 em evidência. Sobrou dentro do parênteses o que? A mais B. Mas eu sei que A mais B, o valor de A mais B é menos 7 sobre 2. Então, no lugar de A mais B, eu coloco menos 7 sobre 2. E no lugar de A vezes B, eu coloco o quê? 1 meio. Tá? Então, resolvendo, 4 e 7, menos 7 meio, mais 7 vezes 1 meio. Igual a menos 28 meios, mais 7 meios. Que é igual a quanto? Menos 21 meios. Resposta certa, letra A. Menos 21 sobre 2. Ok? É uma questão típica, clássica, de soma e produto das raízes de uma equação do segundo grau completa. Ok? Trabalhando com A, B e C, facilitando a solução. Ok? Vamos passar para a questão 39. Na questão 39, você observa o seguinte. Na questão 39, você observa um sistema, né? Dois números inteiros, x e y, tá? X e y, da seguinte forma. 2x mais y maior que 10. E 6 e x menos 6 menor ou igual a zero. Você observa que isso aí é um sistema de inequações, né? Sistemas envolvendo números inteiros, mas de inequações. A primeira inequação é 2x mais y maior que 10, e a segunda inequação é x menos 6 menor ou igual a zero. Primeiro passo, ele pede o valor mínimo de y. Ele quer saber o valor mínimo de y. Resolvendo essas duas inequações separadamente, né, vamos encontrar. Na primeira, 2x mais y maior que 10, passa o 2x para o outro lado e fica y maior que 10 menos 2x. Tudo bem. Na segunda, eu já vou ter de cara, passando o menos 6 para o outro lado, x menor ou igual a 6.
Então, x menor igual a 6. Isso aí eu posso jogar para a reta, né? Representar na reta isso. Colocando na reta ali o 6, nós vamos ter, no sentido para a esquerda, 5, 4, 3, 2, 1 e assim por diante. Né? Porque são números inteiros. Né? Para baixo nós vamos encontrar isso. Ele está pedindo o valor mínimo de y. Então, primeiro passo. Se você olhar para a primeira inequação, quanto maior o valor de x, menor será o valor de y. Olha lá, y maior que 10 menos 2x. Né? Quanto maior eu colocar ali o valor de x, né, menor será o valor de y. Porque você está crescendo ali na parte negativa. Porque eu tenho menos 2 vezes x. Né? Vai crescendo negativamente, né? Então o y vai ser menor. Aí testando as respostas, e nesse caso a melhor forma é testar as respostas, nós vamos fazer o seguinte. Vamos começar pelo 6. Né? Colocando o 6 lá na primeira equação, tem y maior que 10 menos 2 vezes 6. Então, y é maior que menos 2, porque 10 menos 12 é menos 2. Mas por que não pode ser, então, menos 2 a resposta, maior que menos 2? Porque o menos 2 não está com sinal de igual, só tem um sinal de maior que menos 2. Então, eu poderia afirmar que a resposta seria correta, seria menos 2. Inclusive, vocês têm essa resposta, né, entre as opções. Mas se tivesse o símbolo de maior ou igual. Mas o símbolo é só maior que menos 2. O que é maior que menos 2? Em termos de número inteiro. Vem quem? Depois do menos 2, crescendo, vem quem? Vem o menos 1. Né? Então, o menos 1 passa a ser a melhor opção. Porque representa o quê? Representa o valor maior que menos 2 inteiro. No caso aí, menos 1 passa a ser maior que menos 2. Então, a resposta correta é menos 1. Por quê? Porque não tem o sinal de igual ali. Ó. O y é maior que menos 2. Então, essa questão tem que ter muito cuidado, porque aparentemente parece que a resposta é menos 2, mas não é. A resposta é menos 1. A resposta certa, letra C. Ok? Vamos para a questão 40. Bom, na questão 40, envolve o seguinte. Apresenta em um triângulo retângulo cuja hipotenusa mede 39 centímetros. A tangente de um dos ângulos agudos é 5/12 avos. A soma das medidas dos catetos desse triângulo é igual a... Bom, vamos fazer o desenho do triângulo retângulo. É isso? Está aí o desenho do triângulo retângulo. A, B e C. Né? Sabemos que a hipotenusa A vale 39, a tangente de X é 5/12 avos, que é uma tangente de um ângulo agudo, está ali o ângulo agudo X, a tangente é 5/12 avos. Pede-se o quê? Pede-se a soma, né, dos catetos, não é isso? A soma das medidas dos catetos desse triângulo retângulo. Então, B mais C. Então, tem que saber o valor de B e tem que saber o valor de C. Lembrando que tangente de um ângulo é cateto oposto sobre cateto adjacente. Né? Então, tangente de x, ali no caso, é representado pelo x, daquele ângulo é B sobre C, que é igual a 5/12 avos. Né? Então, podemos usar o Teorema de Pitágoras. Usando o Teorema de Pitágoras, lembrando que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Não é isso que fala o Teorema de Pitágoras? Então, 39 ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual a B2 mais C2. Observa-se que é o seguinte, que você vai ter que pensar isso em termos de número divisível, né, por 3. 39 é divisível por 3? É.
basta somar os valores. 9 mais 3 dá 12. 12 é divisível por 3. Logo, 39 vai ser divisível por 3. Que vai dar quanto? Se eu pegar 39 e dividir por 3, vai dar 13. Dá 13. E, se você observar, se você trabalhar com 13 na hipotenusa, basta lembrar quais seriam os catetos para 13 na hipotenusa, em termos de triângulo retângulo. Se você trabalhar com 13 na hipotenusa, você pode perfeitamente trabalhar com B sendo ali 12 e B sendo 5. Mas por que 12 e 5? É porque 13 ao quadrado não é 169? Se você multiplicar 13 vezes 13 é 169, aí eu preciso saber quais seriam os dois números somados que dê 169, o somatório dos seus quadrados. Um seria 12, porque 12 ao quadrado é 144, e o outro seria 5. Por que 12 e 5? Porque 12 ao quadrado é 144 e 5 ao quadrado é 125. Então só tem essa possibilidade para você conseguir 169. E se você consegue 169 igual a 169, se você conseguir igualar isso, você pode garantir que existe um triângulo retângulo cuja hipotenusa é 13 e os catetos são 12 e 5. Tá? 12 e 5. Então nós temos, se a gente multiplicar esses valores desse triângulo retângulo básico por 3, né, que foi o que a gente projetou, né, projetou fazendo a divisão por 3. Se eu multiplicar por 3 todos esses 3 valores, vou encontrar 13 vezes 3, 39. 12 vezes 3, 36. 5 vezes 3, 15. Então, trata-se do triângulo retângulo 39 como hipotenusa e catetos 36 e 15. Então, veja bem, se eu fosse partir para trabalhar com tangente, né, Pitágoras, ia ficar um problema complexo. Então, é mais fácil você reduzir, dividindo por 3, trabalhar com hipotenusa 13 e procurando seus respectivos catetos, que, no caso, multiplicado por 3, vai dar 39, 36 e 15. Então, ele está pedindo que há só 2 catetos. Então, eu quero apenas o quê? 36 mais 15. 36 mais 15 vai dar quanto? 51 centímetros. Resposta certa, a letra E. Ah, mas eu posso resolver de outra forma? Pode. Pode tentar usar Pitágoras, depois de desenvolver toda essa parte envolvendo tangente, fazer comparações, montar sistema, mas é muito mais trabalhoso. Então, é bom lembrar sempre que matemática, aqui já a segunda questão, é a única disciplina em prova que você consegue ou testar os valores das opções, ou você reduzir a um valor básico e daí produzir a resposta, ok? Então a matemática é a única disciplina que te dá essa chance. Algumas questões você pode inclusive testar as opções na resposta direta, tá? No enunciado direto. Então vamos lá, para a questão 41. Na questão 41, os números x, y e z são tais que, então foi apresentado aí um sisteminha de 3 equações, no caso com 3 variáveis, né? X, y e z. Está pedindo o valor de z. O valor de z, nesse caso, é muito fácil, porque basta ir resolvendo as equações separadamente, até chegar à terceira e última, que é o próprio z. Vamos lá? Primeiro, x mais x mais x igual a 21. Então, eu vou ter o quê? 3x igual a 21. Somando x ali, 3x igual a 21. X igual a 21 sobre 3, que é igual a 7. Tudo bem, já sei que x igual a 7. Agora, vamos para a segunda para descobrir o y. 3y igual a 15. Mesma coisa. Y igual a 15 dividido por 3, que é igual a 5. Já tenho x e já tenho y. Então, x é 7 e y é 5.
basta achar o valor de z, que é a terceira equação. Z igual a quê? X mais x vezes y. Então, z igual a 7, que é x, mais 7 vezes 5, que é igual a 7 mais 35, igual a quanto? 42. Então, o valor de z é 42, resposta certa, letra A. Tranquilo, né? Vai resolvendo a primeira, a segunda e a terceira, substitui os valores. Tranquilo? Vamos para a questão 42. Na questão 42, apresenta uma figura, né? Apresenta uma figura que mostra um triângulo ABC, tá vendo? Um triângulo ABC e um retângulo ADF, DEF no seu interior. Então, que a medida da base AD é o dobro de sua altura DE. Então, sabe-se que a B vale 8 centímetros, a C vale 6 centímetros, e o perímetro do retângulo ADEF então está pedindo perímetro. Lembrando que perímetro é a soma dos lados, tá? No caso, a soma dos lados do retângulo. Que ali nós estamos representando na figura abaixo, x, 2x é o quê? O comprimento, e x é a altura. Ok? Por quê? Porque a base é o dobro de sua altura. O enunciado fala isso. Então, x, a base é 2x e a altura é x. Tudo bem. Então, se você olhar o desenho, no triângulo ABC, depois olhar para o triângulo DBE, triângulo grande, o triângulo pequeno, DBE, eles são considerados o quê? Triângulos semelhantes. Trata-se de uma questão envolvendo semelhança de triângulos. Né? Sempre numa questão de semelhança de triângulos, lados semelhantes serão sempre o quê? Proporcionais. O que significa isso? Significa montar uma proporção envolvendo os lados correspondentes, ok? Então, vamos fazer o seguinte. 6, que é o lado maior, está vendo ali? 6 do triângulo grande equivale ao x do triângulo pequeno. Igual a 8 do triângulo grande, né? O desenho ali não está aparecendo. 8, ele fala ali, o 8 é o lado AB, tá? 8 é o lado AB, é ali embaixo ali, 8, grande, né? E o pequeno vai ser o quê? Agora, o pequeno vai ser o próprio 8 menos 2x. Se a base do retângulo é 2x e o AB todo vale 8, para saber aquele lado ali do triângulo, basta pegar o 8, tá? Que é o pedaço todo, subtrair o quê? Menos 2x. Então tá lá, 8 sobre 2x. Ok? Então nós temos uma proporção formada ali. Ó. Basta multiplicar invertido. 6 multiplica 8 menos 2x é igual a 8 vezes x. Né? Multiplica em forma de x, né? Numa proporção. Resolvendo, dá 48 menos 12x igual a 8x, certo? Menos 12x menos 8x, passou o 8x para o outro lado, foi menos 8x, igual a menos 48. Multiplica-se por menos 1, né? Ficou 2x mais 8x igual a 48, vai ficar tudo positivo em termos de x. 20x igual a 48. Logo, x igual a 48 sobre 20, que é igual a 24 sobre 10, que é igual a 2,4 centímetros. Mas a resposta não é essa. Por quê? A pergunta é, o perímetro do retângulo, logo, é a soma dos lados. Então, se eu sei que x vale 2,4, então, como é que fica o perímetro? Fica 2,4 mais 2,4 mais 4,8 mais 4,8. Porque a base é 2x, então é 4,8. Na parte de cima também é 4,8. Nas laterais, nas alturas, 2,4. Então, somando todos esses quatro lados, vai dar quanto? Vai dar 14,4. Resposta, letra C. Ok? Então, cuidado com a pergunta em prova. Repetindo, está pedindo o perímetro do retângulo, tá? Que equivale à soma dos lados. Vamos para a questão 43.
Na questão 43, uma função real é definida como f de 2x mais 1 é igual a x2 menos 1. O valor de f de 7 é muito cuidado com esse tipo de pergunta. Por quê? Está sendo pedido o valor de f de 7 na função de quê? De f de 2x mais 1. E não quando x é igual a 7. São coisas totalmente diferentes. Então, se você chegar ali e botar 7 e resolver, não é assim. Então, primeiro, se é uma função f de 7 na função f de 2x mais 1, temos que fazer o seguinte, que é achar o valor de x em 2x. Pegamos 2x mais 1 e igualamos a 7. Aí sim, eu vou ter o valor de x. O valor de x vai ser 2x igual a 7 menos 1. Passo mais 1 para o outro lado, vai menos 1. 2x igual a 6, x igual a 6 sobre 2, que é igual a 3. Então, eu já tenho o valor de x agora. Agora que eu vou achar o f de 3. O f de 3 é igual a 3 ao quadrado menos 1, que é igual a 9, menos 1, que é igual a 8. Porque é x ao quadrado menos 1 a função. Então, é 3, que é o x que eu achei, ao quadrado menos 1, 3 ao quadrado é 9, menos 1 é igual a 8. Então, cuidado que é uma questão complexa. Parece ser muito fácil, mas ela é complexa. Por quê? Porque está pedindo o valor de f de 7, tá? Mas cuidado que não é x igual a 7. Tá? É f de 7 numa outra função. Ok? Temos que saber primeiro o valor de x para depois aplicar na função para descobrir o f, no caso ali, o f de 3. Tá? Porque o f de 7 é apenas informação. Tranquilo? Então cuidado com essa questão aí que parece ser simples, mas não é. Questão 44. Vamos lá. É uma questão clássica, né, de área envolvendo retângulo. Uma parede retangular de 5,2 metros de comprimento por 2,4 metros de altura deve ser coberta com azulejos quadrados de 20 centímetros de lado. Ok? O número de azulejos necessários para cobrir inteiramente essa parede é igual a... Então, veja bem, os azulejos são quadrados e o lado é 20 centímetros. Cada lado do azulejo quadrado equivale a 20 centímetros. E a parede toda retangular, a parede tem 5,2 de comprimento e 2,4 de altura. Mas cuidado, eu não posso trabalhar com metros e centímetros. Eu tenho que trabalhar com metro, ou eu vou trabalhar com centímetro. Eu tenho que escolher, eu tenho que decidir aí o que eu vou trabalhar. Posso escolher na prova. Então, vamos escolher o seguinte. Vamos pegar 20 centímetros e passar para metro. Tá? Porque aí tanto faz. A resposta vai ser a mesma no final. Desde que você trabalhe na mesma unidade. Lembrando lá o sistema métrico decimal, se eu quero passar centímetro para metro, basta andar 2 casas para a esquerda. Então, metro está ali no meio, né? Centímetro está na direita, para passar para o metro que está no meio, eu ando 2 casas para a esquerda, de centímetro para metro. Então, decímetro, centímetro, então 2 casas para a esquerda. Então, andando 2 casas para a esquerda, equivale a quanto? 20 passa a ser o quê? 0,2 metros. Okay? Andei 2 casas para a esquerda, 0,2 metros. Agora sim, eu tenho tudo em metro. Tá? Agora eu posso trabalhar. Então vamos primeiro achar a área total da parede retangular. Basta multiplicar o que? Base vezes altura. Base é 5,2 vezes 2,4, equivale a quanto? 12,48 metros quadrados. É a área total da parede retangular. 12,48. Vamos agora calcular a área de cada azulejo quadrado. Cada azulejo vai ter como área L ao quadrado. O seu lado ao quadrado. Tá? O lado eu já sei que é 0,2 elevado ao quadrado, vai dar 0,04 metros quadrados, é a área de cada azulejo. Agora vem a famosa pergunta. Qual é o total de azulejos que eu vou usar? Basta fazer o quê? Dividir, né, a área total da parede pela área do azulejo, de cada azulejo. Se eu pegar a área total dividida pela área do azulejo, vai encontrar o quê? O número de azulejos necessários para cobrir aquela área, aquela parede. Então vamos lá?
Então ficou 12,48 dividido por 0,04, que vai dar, fazendo a conta, decimais, né, duas casas decimais, basta tirar a vírgula e dividir 1.248 por 4, vai encontrar quanto? 312 azulejos. Resposta certa, letra B, 312. Ok? Tranquilo? Uma questão relativamente simples, né? Vamos passar para a questão 45. A questão 45, cuidado aí, porque é uma questão que envolve regra de 3 composta, que vai ser reduzida a uma regra de 3 simples. João possui em seu sítio 100 galinhas e a quantidade suficiente de ração para alimentá-las por 30 dias. Entretanto, após 15 dias, João vende 40 galinhas. O restante da ração alimentará as galinhas remanescentes por mais quantos dias? Então, é uma questão típica de regra de 3, que regra de 3 em prova pode ser simples ou composta. Simples é quando tem apenas duas grandezas proporcionais. E composta quando tem mais de duas grandezas proporcionais. Nesse caso, nós vamos ter três grandezas proporcionais. Então, trata-se de uma regra de 3 composta. Mas você vai observar que uma das grandezas vai repetir o valor. Vai ser de mesmo valor em cima e embaixo. Então, nesse caso, não vai afetar o cálculo, não vai interferir no cálculo. Mas vamos fazer como se fosse regra de 3 composta, até para desenvolver essa parte. Então, temos três grandezas. O primeiro passo é definir as grandezas. Quais são as grandezas? Galinhas, ração e dias. Definindo as grandezas, vamos colocar os valores. Tá? Os valores é o seguinte: 100 galinhas, não é isso que ele fala lá? Em 15 dias. Por quê? Porque após 15 dias, ele já vende 40 galinhas. Então, ele trabalhou especificamente dentro dos 30 dias com 15 dias. Então, 100 em 15 dias, ele teve uma quantidade de ração, metade da ração. Né? Metade, a ração foi usada ali na metade, né? Quantidade suficiente para alimentar em 30 dias. Como ele trabalhou com 15, ele trabalhou com o quê? Com a metade da ração, que vamos chamar de um meio. Então, um meio é metade da ração. Porque ele trabalhou com metade de 30, né? Aí, após 15 dias, no caso, ele vendeu 40. Então, se ele vendeu 40 de 100 galinhas, sobraram 60 galinhas. 60 galinhas para outra metade de ração, né? Quantidade de ração. Equivale a quantos dias? Então, ele quer saber quantos dias para 60 galinhas, né? Para metade da ração envolvida. Observe que a grandeza fundamental é aquela que acompanha o x. Então, a grandeza fundamental nessa regra é dias, porque 15 e x embaixo. Então, a comparação é sempre a partir da grandeza fundamental, aquela que tem o x. Tá? Com as demais, separadamente. Tá? No caso, não vai interferir ração, porque o valor é igual, então tanto faz eu analisar ou não, porque não vai afetar o cálculo. Basta pegar a fundamental e multiplicar pelas outras frações restantes. Mas eu tenho antes que verificar se, ao comparar dias com galinhas, trata-se de uma regra de 3 diretamente ou inversamente. Por quê? Porque se for diretamente, basta pegar a proporção formada. Se for inversamente, basta inverter uma das frações. Isso tem que saber. Então, observou que é inversamente, tem que inverter uma das frações. Então, vamos lá. Quanto menor o número de galinhas, vamos pegar ali. Vamos ver primeiro a parte de dias. Dias. Se eu aumentar o número de dias, eu vou ter mais galinhas consumindo ou menos? Vou ter menos. Né? Então, 100 eu diminuir para 60, vai acontecer o que com o número de dias? Vai aumentar. Né? Se eu diminuir o número de galinhas, né? Ali, quanto menor o número de galinhas alimentadas, comparado sempre com a grandeza que tem x, né? O que nós observamos? Que eu vou ter um maior número de dias. Então, nesse caso, inversamente, basta inverter
Então eu passo, né? Eu mantenho 15 sobre x, a grandeza fundamental ela fixa, igual a 60 sobre 100. Ao invés de botar 100 sobre 60, eu coloco 60 sobre 100, vezes 1 meio sobre meio, não interfere, não vai dar 1. Então eu corto o último zero, 6x igual a 150, x igual a 25 dias. Resposta certa, a letra E, 25 dias. Ok? Então cuidado com isso aí. É a grandeza fundamental igual ao produto das outras comparadas separadamente. Tranquilo? Vamos lá, questão 46. Na questão 46, nós temos uma questão envolvendo determinante. No plano cartesiano, um triângulo cujos vértices são, olha lá, 0, 0, AB e CD, tem a área dada pelo valor absoluto da expressão. Então, já está afirmando a questão que a área é fornecida por essa expressão aí, ó, no meio do determinante de ABCD. Né? ABCD. Lembrando que a área do triângulo cujos vértices são 0, 0, 5, menos 1 e 8, 6 é, então cuidado. Tenho que ter cuidado o seguinte, determinante de uma matriz é sempre o produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. O que vem a ser diagonal principal? Essa aqui, ó, para a direita. Né? Essa que está representada ali né, para a direita, o 5 e o 6 ali. Ó. Então essa diagonal é chamada diagonal principal, envolve o número 5 e o 6, tá vendo? Na representação. E a outra, que envolve menos 1 e 8, é chamada de diagonal secundária, em segundo plano. Então, o determinante, essas duas barras, significa cálculo de determinante de matriz, tá? Então, vamos lá. Um meio fixo vezes. Como é que eu resolvo isso aí? 5 vezes 6, menos 1 vezes menos 8. Tá? Então, a diferença entre o produto da diagonal principal pelo produto da diagonal secundária. É a diferença. Então, 5 vezes 6 menos 1 vezes 8 é igual a 1 meio, que é fixo, vezes 5 vezes 6, 30, menos 8 ali dentro, ficou 1 meio de 30 menos 8, dá mais 8. 30 mais 8, 38, 38 dividido por 2 igual a 19. Então, 19 é a resposta, a letra E. Então, sempre lembrando, para se determinar um determinante de matriz, é sempre o produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. No caso aqui, trata-se de um determinante. Ok? Então é sempre usando essa relação. Vamos para a questão 47? Considere a equação x2 mais 2 sobre x igual a 19. Uma das raízes dessa equação está pedindo uma das raízes. Eu vou desenvolver essa questão só para vocês observarem aonde que nós vamos chegar. Tá? Depois eu vou falar a melhor forma de resolver. Então vamos lá. MMCLI é o próprio x, não é isso? Então x por 1 dá x por x dá 1, x por 1 dá x. Dá x2 mais 12, né, igual a 19x. Corta o x embaixo, sobrou aqui em cima. Sobrou x3, né? x3 menos 19x mais 12 igual a 0. Porque x vezes x2 é x3, tá? Então, encontrou isso aí, ó. x3 menos 19x mais 12 igual a 0. Mas observa que você vai ter uma equação de terceiro grau. Não é mais fácil você pegar ali o valor e ver qual que serve? Muito mais prático, né? Mas como é que eu vejo isso? Essa que é a grande oportunidade na parte de matemática. E é a única disciplina, é a única matéria em prova que te dá essa chance aí, ó, de você pegar ali, vamos testar o número 6, ou 4, 3, ou 2, e rapidamente ali, porque a expressão é pequena, e verificar logo lá ali qual é a resposta certa. Basta verificar.
Então, quer dizer, ou se você quiser desenvolver uma equação de terceiro grau, né, bota x em evidência, e vai fazendo aquela, né, tendo esse trabalho todo, basta pegar ali um valor. Então, eu já peguei o valor 4 de cara, porque para dar 19 ali é o mais coerente. Poderia ser o 6 também, poderia testar o 6, porque 1 ali fica pouco, né? Se você botar 1 ali vai ficar pouco. Você já olhando ali, você já vê que é 12 dividido pelo valor, né? Então vai ficar pouco. Aí você chega lá, olhando ali, já vê que eu testando no 4 ali. Testando 4. Como é que eu testo isso? Pego 4 e jogo lá na equação lá em cima. Né? Ou nessa aqui que eu simplifiquei aqui embaixo, tanto faz. Né, x3, 4 a terceira, menos 19 vezes 4, mais 12, igual a zero. 64 menos 76, mais 12, dá 76, menos 76 igual a zero. Né? Então, zero igual a zero. Então, se você chegar um resultado que dê zero, é a raiz. Então, com 4 ali, eu consegui zero. 76 menos 76. Né? Zero. Se eu pegar os outros ali, eu pegar um, não vai dar certo. Você, olhando de cara ali, você está vendo que não vai dar certo, que vai dar menos 19, né? Mais 1 dá menos 18, mais 12 não dá zero. Olhando só de cara ali, o 2 também não vai dar certo. Então é o 4. Resposta 4. Testando as respostas na equação. Fica muito mais fácil e rápido. Ok? Mas eu posso tentar resolver essa raiz de grau, essa equação de grau 3? Pode, mas vai dar trabalho. Ok? Questão 48. Fala o seguinte. Uma panela cilíndrica com como é representada abaixo, né, possui 30 centímetros de diâmetro e 20 centímetros de altura. Então nós temos a figura ali, o desenho, a figura, né, ilustrando a panela cilíndrica, né, como é representada abaixo, né, na figura abaixo. Tem um desenho da figura. Você observa o seguinte, está sendo pedido o volume dessa panela. É de aproximadamente. Então, esse termo aproximadamente vai ajudar muito, né? Por quê? Vamos lá. Primeiro passo. Você tem que lembrar o seguinte, que 1 litro, né? 1 litro equivale a quantos centímetros cúbicos? 1 litro equivale a 1000 centímetros cúbicos, não é isso? 1000 centímetros cúbicos, que por sua vez equivale a 1 decímetro cúbico. Então, essa relação você tem que saber. Então, lembra sempre isso. Principalmente a relação de 1 litro para 1 decímetro cúbico. Então, sempre 1 litro vai corresponder ao quê? A 1 decímetro cúbico. Tá? Então, nós temos que trabalhar em cima disso aí, porque a resposta ali, ó, você está vendo? A resposta está em litros. Então, tem que ter muito cuidado com isso. Então, sabendo que o volume de um cilindro é igual à área da base vezes a altura, então qual é a fórmula da área de um cilindro? Aquela panela ali é uma panela cilíndrica, então a área da base vezes a altura. A área da base vai ser o quê? Vai ser a área da circunferência. A área da circunferência é πr2, vezes a altura, o que? A altura vamos chamar aqui de h, a altura h. Tá? Então, é πr2 vezes h. Π, tá? Vezes. Agora, R. R vai ser quanto? R vai ser 30 dividido por 2. Né? 30 dividido por 2. Por quê? Porque o diâmetro é 30. E o raio é o quê? O raio é metade do diâmetro. Então tem que ter cuidado nisso. A R é metade do diâmetro. Então metade do diâmetro é 15. Então vai entrar 15 ali. R que eu quero. Então, π vezes 15 ao quadrado vezes 20. 20. Tá? Agora, isso é igual ao quê? Isso é igual a 3 vezes 15 ao quadrado. Eu estou usando 3, poderia usar 3,14 também. Estou usando 3 só para facilitar o cálculo, porque o π, ele, como é aproximadamente, deixou em aberto, eu posso usar 3 ou posso usar o quê? 3,14. Vou usar o 3 que é o número inteiro, melhor, né? 3 vezes 225 vezes 20. Vai dar quanto?
13.500 o quê? Centímetros cúbicos. Já que eu trabalhei em centímetro ali na altura, né? Centímetros cúbicos. Mas cuidado, eu tenho que passar centímetro cúbico para decímetro cúbico, que equivale a litro. Então, para passar centímetro cúbico para decímetro cúbico, basta eu mandar o quê? 3 casas para a esquerda. Então vai dar 13,5 o quê? Decímetro cúbico. Se eu sei que 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro, então 13,5 decímetro cúbico é a mesma coisa que 13,5 litros, porque a resposta está em litros. Isso é aproximadamente o quê? 14 litros. É isso? É mais próximo de quem? De 14 litros. Então a resposta certa é a letra D de dado. Ok? 14 litros. Ah, mas eu poderia usar 3,14 no pi? Pode. Também vai chegar perto de 14. Próximo de 14. Ok? Tranquilo. Número... Ah, essa questão pode ser anulada? Não, porque o valor, tanto um quanto o outro, vai ficar perto de 14. Questão 49. Na questão 49, fala o seguinte. Uma bandeja contém 9 empadas de mesmo tamanho e aparência, mas com recheios diferentes. 4 são de frangos, 3 são de palmito e 2 de camarão. Uma pessoa retirar ao acaso 2 dessas empadas. A probabilidade de que ambas sejam de palmito é igual a... Então está pedindo a probabilidade de que ambas sejam de palmito. Vamos lembrar um pouquinho do conceito de probabilidade. Probabilidade tem os eventos e possibilidades. Né? Isso são casos favoráveis sobre casos possíveis. Né? Eventos sobre o número de casos possíveis. Então você tem os casos favoráveis sobre os casos possíveis. Se você for analisar a questão, você tem 4 com recheio de frango, 3 de palmito e 2 de camarão. A probabilidade de ambas sejam de palmito, tirando 2 ao acaso, nesse caso nós temos 3 empadas de palmito. Isso? Se nós temos 3 empadas de palmito, aplicando a fração ali, a expressão que representa a probabilidade, né, a razão, eu vou botar 3, porque eu só tenho 3 de palmito, sobre o total. O total de possibilidades qual é? 9 empadas, isso? Sobre 9, então 3 sobre 9. Fui lá, tirei a primeira, eu tenho 3 sobre 9, né, de probabilidade. Agora eu vou tirar a segunda. A segunda eu já não vou ter mais o 3, vou ter só 2, porque uma já foi. Então 2 sobre o quê? 9? Não, sobre 8, porque uma também já foi. Então 2 sobre 8. Então eu vou ter 2 casos favoráveis para 8 possíveis, 8 casos possíveis. Então a primeira retirada 3 nonos, a segunda retirada 2 oitavos. Simplificando ambas as frações, dá 1/3 vezes 1/4, e multiplicando em cima e embaixo, 1 sobre 12 avos. Resposta certa, a letra E. Tranquilo? Lembrando que probabilidade são casos favoráveis sobre casos possíveis. Se você retira um, tem que descontar na outra retirada. Ela já não vai aparecer mais nos casos possíveis, nos casos favoráveis e nem nos casos possíveis. Aí vai ser sempre E, vai ser sempre multiplicação. Ok? Tranquilo? Probabilidade. Vamos para a questão 50 e última questão. Esta é a última questão da prova, né? Questão 50, que trata o seguinte. A figura a seguir mostra um triângulo equilátero ABC. O que é um triângulo equilátero? Um triângulo que tem 3 lados iguais. Um ponto M do lado CA, está vendo lá o ponto M? E um ponto N do lado CB, o ponto N lá. Então, ligando ali, nós temos um segmento ali de MN. São dados as medidas de MA, então MA vale 2, AB vale 10 e BN vale 4. Então, olhando para a figura, eu fiz um desenho mais abaixo para facilitar os valores, para colocar os valores ali. Então, colocando os valores, nós verificamos. Se ele é equilátero, 10 vai ser 10 embaixo, né? Então, todos os lados vão valer 10, porque trata-se de um triângulo equilátero. Okay? Então, eu coloquei ali 10 em todos os lados. Ok? Aí fui colocando os valores fornecidos. 2, né?
Se 2 MA2. Se MA é 2, o que está sobrando para 10 é 8. Então, 8 lá do lado. Se BN é 4, está sobrando 6 para completar 10. Está faltando 6 para completar 10. Então, coloquei 6 ali também, tá vendo? Do lado direito. E MN eu estou chamando de X. MN é X. É justamente o que está sendo pedido. A medida do segmento MN então eu quero saber esse segmento aí. O segmento que vai de N a N, eu estou chamando de X. Bom, a partir disso, a maneira mais fácil de você encontrar é trabalhar com a lei dos cossenos. O que diz a lei dos cossenos? Né? O que diz a lei dos cossenos? Bom, eu tenho um triângulo equilátero, tá? E analiso um ângulo alfa ali. O ângulo alfa está 60 graus. Por que o ângulo alfa é 60 graus? Isso você tem que descobrir porque trata-se de um triângulo equilátero. Ninguém vai ficar falando para você que vale 60 graus. Então, se tem 3 lados iguais, vai ter também 3 ângulos internos iguais. E no caso, tem que ser 60 graus, porque o somatório dos ângulos internos tem que dar quanto? 180 graus. Somatório dos ângulos internos do triângulo, 180 graus. Então, 60 ali. 3 ângulos iguais, então aquele ali é 60 graus. E a lei dos cossenos fala o seguinte. Cuidado aí. A ao quadrado, tá? Igual a B ao quadrado, mais C ao quadrado, menos 2 vezes B vezes C, vezes cosseno de alfa, cosseno do ângulo. Ok? Então, o A ao quadrado igual a B ao quadrado, mais C ao quadrado, menos 2 vezes B vezes C, vezes cosseno de alfa. Bom, agora vamos descobrir lá quem é o A, B e C para jogar na fórmula, né? Dentro desse contexto. Eu já sei que o ângulo é 60 graus. E sei também que o x ali é o meu A. Tá? O x é o meu A nessa lei dos cossenos. Então, o x, aliás, o A2 vai ser o 10 ao quadrado. Tá? Então, como é que fica isso aí? Primeiro, eu tenho que trabalhar da seguinte forma. x2 aplicando a lei de cosseno. Eu posso trabalhar com aquele triângulo menor ali, tá? De cima. x2 igual a b2. Eu poderia trabalhar com maior, com 10, mas eu vou trabalhar com o de cima. X ao quadrado, porque me interessa o x, né? O x eu estou querendo ele. Então, vou botar x ao quadrado igual a 8, que é aquele lado ali, ao quadrado, mais 6 ao quadrado, vezes 2, vezes 8, vezes 6, vezes cosseno de 60. Poderia trabalhar com 10, mas só que o 10 não vai me dar resposta. Eu tenho que trabalhar com um menor triângulo ali, que envolve o x, porque x é o que eu estou procurando. Tá? Eu ia trabalhar com 100, mas eu vou trabalhar com x mesmo, porque é a própria resposta. Então, como é que fica? Fica x ao quadrado, respeitando a lei dos cossenos, igual a 8 ao quadrado, mais 6 ao quadrado, igual a 2 vezes 8 vezes 6, respeitando a lei dos cossenos, vezes cosseno de 60. Só que cosseno de 60 eu sei. O valor de cosseno de 60 é 1 meio. Se cosseno de 60 é 1 meio, nós vamos encontrar a seguinte relação. x2 igual a 64 mais 36 vezes, menos 2 vezes 8 vezes 6 vezes 1 meio. Isso vai ser 100 menos 48, igualando a quanto? 52. Né? E isso aí vai dar o quê? X é igual ao quê? Raiz quadrada de 52. Se x2 é 52, x vai ser o quê? Raiz quadrada de 52. Aí, fatorando 52, você vai encontrar 2 ao quadrado vezes 13. 2 ao quadrado você joga para fora, então fica 2 raízes de 13. Resposta certa, letra C, 2 raízes de 13. Então, veja bem, a lei do cosseno ela é aplicada
quando você quer encontrar um lado e tem os outros. Né? Então tem um triângulo maior e tem um triângulo menor, mas os dois estão associados aos 60 graus. Vou pegar aquele menor ali, por quê? Porque eu estou interessado no valor de x. Ah, poderia pegar o maior? Poderia, mas aí você não ia encontrar o valor de x, vai ter que voltar para achar o x novamente, ia dar mais trabalho. Então, pegando direto o x ali, aplicando a lei dos quocientes, que é essa relação que está aí. Agora, essa relação você vai ter que guardar para aplicar em todas as questões envolvendo lei dos quocientes. Resposta certa, letra C, 2 raiz de 13. Aí termina a nossa prova na parte de matemática. Eu gostaria de agradecer a atenção de todos e muito obrigado pela atenção. E aqui estão os meus contatos. Se vocês precisarem de alguma ajuda, estou à disposição. E muito obrigado pela atenção e até a próxima. Acompanhe aí minhas soluções no YouTube. Um grande abraço a todos.